Amigos e amigas, estamos de volta com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Como você viu no debate inicial que eu e Sheina Gomes fizemos aqui, nós vamos tratar com o professor José Albêniz, que já está aqui ao meu lado, um grande professor, segundo nossos câmeras, um grande em todos os sentidos, né? Nosso professor José Albêniz aqui do lado, tratando sobre mediação e conciliação, esses meios alternativos de solução de conflito, onde indiscutivelmente, pelo menos pela doutrina e até mesmo jurisprudência e agora a legislação, estão todos inclinados no sentido de que é um caminho sem volta. E nós vamos aqui debater com o professor e você pode participar pelo nosso Twitter, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, enfim, você pode opinar de todo jeito, pode até sugerir as pautas do nosso programa. Esse é o programa Cidadania, que é feito para o povo, pelo povo e pensando sempre no povo. Professor Zé Albêniz, é um prazer enorme, nós vamos aqui começar formalmente esse bate-papo com um amigo. E a primeira pergunta que eu faço, professor, dentro do que nós, evidentemente, já, vamos dizer assim, pelo menos no início nós combinamos, e eu destaco o professor Zé Albêniz, coordenador do curso de Direito da UFESA, essa grande universidade tem se destacado também pelas letras jurídicas, e vamos dizer, um estudioso, um profundo, um dos mais estudiosos da nossa região, eu digo aqui com muita firmeza, sobre esse tema, meios alternativos de solução de conflitos, vai ministrar para, vamos dizer, a equipe do Sejusc aqui de Mossoró, um grande curso em janeiro, na realidade é um dos maiores colaboradores desse projeto maior de consensualização que nós temos e vai noticiar para você já já uma coisa super importante. Mas antes, eu pergunto, professor, qual a importância de se terminar um conflito pela via consensual e qual é essa diferença de você terminar pelo consenso em relação à sentença e como é que o senhor vê as vantagens desse método, vamos dizer, que ainda é chamado de alternativo, mas que a gente espera que não seja tão alternativo, né? A gente quer mudar esse nome alternativo. Boa noite, professor Zé Albêniz. Boa noite, doutor Erval. Boa noite a todos os telespectadores do programa Cidadania. Primeiro, quero agradecer o convite, fico feliz, honrado em participar desse programa. Também sou telespectador, passei a ser também telespectador assíduo e fico feliz com as temáticas que têm sido abordadas, que faz jus, inclusive, ao próprio nome do programa, que é levar um pouco para o cidadão muitos conceitos, muitas questões que muitas vezes passam a não ser tão discutidas e esse é um espaço aberto, um espaço onde é dado ao cidadão a possibilidade dele discutir questões tão importantes. Com relação à questão da mediação, eu fico muito feliz em discutir essa temática diante de algumas situações mais recentes e, em especial, essas legislações agora que gravitam em torno das discussões jurídicas, como é a lei da mediação, como é o novo Código Processual Civil. Possível conflito entre eles, né? Exato, possível conflito e, voltando à pergunta que o doutor Erval fez, as diferenças hoje, sem sombra de dúvidas, elas passam a ser consideradas até gritantes. A questão da sentença e o resultado via mediação, elas possuem resultados diferentes e resultados no que se refere a pontos positivos para a questão da mediação. Eu tenho trabalhado, e o doutor Erval chegou já a falar, sou professor de mediação, conciliação e arbitragem no curso de Direito da UFESA. E desde já nós vamos também enfrentar esse tema e vamos trazê-lo sobre a arbitragem. Eu quero pontuar, muito importante, que a gente traga também essa cultura da arbitragem. Hoje nós vamos destacar só mediação e conciliação, mas desde já fica fechado. Eu acredito que você assume o compromisso também de vir falar sobre a arbitragem. Com certeza. E eu tenho falado muito com os meus alunos e tenho falado através de projetos e através, inclusive, de alunos que fazem parte do Sejusc, que eu acho que é uma oportunidade boa da gente discutir isso aqui também. Algo que hoje tem sido talvez o fator mais preocupante no que se refere à inserção da mediação e da conciliação, que é o fator cultural. Nós não temos uma cultura forte da conciliação, nós não temos uma cultura forte da mediação,
nós encontramos problemas gravíssimos. Nós temos um ponto muito positivo, que são as últimas legislações, o novo Código Processual Civil, nós temos uma lei recente de mediação. A primeira lei, né, que aborda a mediação. Exato, a primeira legislação que passa a tratar da questão da mediação. Se for cronologicamente, o novo CPC até acabou falando primeiro, né? Exato, a palavra mediação. Exato. Mas é uma lei específica, né? Exato. Sobre a mediação. Não são institutos novos, recentes, mas hoje essas discussões elas voltaram muito mais à tona, talvez hoje pela necessidade. Hoje há um despertar maior para a questão da mediação, há um abrir de olhos, e isso vem sendo reconhecido dentro das instituições, vem sendo reconhecido dentro dos tribunais. Nós temos uma resolução recente, que foi a resolução do CNJ de 2010, onde essa resolução passou a tratar da questão da mediação e da conciliação através da criação dos centros judiciários. Então eu acho isso um ponto positivo, e essa cultura, como foi falado por Dr. Evaldo da sentença, eu acho que ela tende a mitigar um pouco mais, até por conta de resultados positivos. Eu acredito que a mediação e a conciliação ela traz resultados muito mais positivos do que uma sentença. Inclusive para atingir o maior objetivo da solução do conflito, penso eu, pacificar socialmente, né? Eu tenho visto que muitas vezes a sentença, Albêniz, ela não só não consegue resolver aquele conflito em específico, como às vezes cria outros. Não soluciona aquele, e o modo pelo qual a jurisdição exerce, infelizmente, às vezes acaba criando outro. Albêniz, você tocou aí, e o amigo e a amiga deve ter acompanhado, mediação e conciliação. E, evidentemente, a gente precisa distinguir para os amigos e amigas um e o outro. Eu queria que você fizesse a distinção. E se as técnicas, claro que você não vai poder explicar todas as técnicas aqui, mas as técnicas são as mesmas, os institutos são os mesmos, são diferentes, as técnicas são as mesmas. Eu queria que o senhor rapidamente fizesse esse pontuamento. Excelente pergunta, doutor Evaldo. Eu acho que a gente precisa esclarecer para o cidadão essa diferença entre mediação e conciliação, que para muitos, inclusive, mediação e conciliação, as duas palavras são sinônimas, ou mediação e conciliação é a mesma coisa. Na verdade, as duas têm um ponto em comum, certo? As duas são métodos autocompositivos de solução de conflitos. As duas contam com a figura de um terceiro imparcial que vai buscar ou tentar ali as partes, a aproximação das partes e, por consequência, uma eventual solução. Mas há uma diferença básica entre conciliação e mediação, porque na mediação, a gente diz que na mediação há um caráter subjetivo envolvido. A mediação envolve uma relação anterior estabelecida entre as partes. Muitos dos conflitos que nós encontramos os conflitos onde há uma relação já anterior estabelecida entre as partes desse conflito, e algumas outras relações nós temos esse chamado litígio, esse conflito, mas diante desse conflito não há ainda uma relação passada estabelecida. E a conciliação ela entra nessa característica. Enquanto a mediação há uma relação passada estabelecida entre as partes, a figura da conciliação não. A conciliação não tem essa figura do envolvimento passado entre as partes. Por isso que se fala que o mediador, talvez o que ele mais seja interessante, ele restabelecer essa comunicação perdida, né, Albêniz? Exatamente. É tanto que os casos de mediação estão sempre mais atrelados a questões de família. Os casos de família são os casos que envolvem mediação, onde, de certa forma, você tem uma desestruturação, inclusive familiar. Não que necessariamente só seja família, mas se amolda, como eu disse nos meus escritos, eu acho que você tem acompanhado, como uma luva aos conflitos de família, mas não necessariamente somente a isso. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, esse é um ponto importante da própria mediação. Uma característica primordial da mediação não é apenas a tentativa de uma solução, a tentativa de um acordo. É também função da mediação restabelecer laços que foram, inclusive, quebrados em função daquele conflito, onde a sentença muitas vezes não consegue isso. Ela não chega nem perto disso, ela não faz parte do objeto, não? Não é nem mesmo a própria função da sentença, essa função de restabelecer laços passados. E as técnicas são diferentes, né? De um e de outro, na verdade, mas às vezes podem se imbricar, né? Você pode usar de um e de outro, não pode? Exato. Inclusive, doutor Evaldo, a própria legislação, a Lei 13.140, que é a lei que rege hoje a mediação, ela conceitua, inclusive, nos seus dispositivos iniciais, o que é a figura do mediador, qual é a função do mediador, inclusive diferenciando a figura do mediador do conciliador.
O próprio Código Processual Civil, também, no né? seu artigo 3º, nos seus parágrafos, ele já trata, inclusive, dessa figura da mediação, já fala da conciliação, fazendo essa distinção e sempre deixando bem claro, eu acho que é interessante que o cidadão saiba que o mediador e o conciliador não têm o papel de um magistrado, ele não é um juiz, ele é um terceiro imparcial que está ali presente para tentar restabelecer através do diálogo, que eu acho que são verbos que têm se perdido com relação à mediação e à conciliação, que é o incentivo, a fase de você instigar, de você proporcionar às partes elas tentarem restabelecer o que foi perdido. Exatamente, o diálogo foi perfeito. Albendes, me diga uma coisa, já que a gente está falando de cultura, você deu esse toque importante e eu quero reforçar que o problema é muito mais cultural. O que tem feito, e aí eu vou aproveitar um pouquinho da sua experiência como coordenador do curso de Direito da UFESA. As faculdades de Direito hoje estão priorizando essas disciplinas de consensualização? E se estão como obrigatória ou uma disciplina optativa? Ou ainda é algo que nós temos que avançar muito para chegarmos pelo menos ao que você reputa como ideal? Excelente pergunta, doutor Erval. Eu acho que eu vejo um ponto positivo, eu vejo uma luz no fim desse horizonte, mas eu acho que ainda estamos caminhando, apesar de caminharmos a passos lentos, mas eu acho que toda forma de caminhar ela é sempre saudável. Eu acho que as universidades elas precisam acordar para a questão da mediação, para a questão da conciliação. Eu tenho observado que em algumas universidades a disciplina de mediação e de conciliação ainda não está prevista. Em outras universidades, quando previstas, elas acabam sendo disciplinas facultativas ou optativas. E em algumas ela passa a ser obrigatória. Daí o que a gente está estabelecendo, prevalece a cultura do litígio, né? Exatamente. Que, aliás, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, nós temos um hábito imenso de sempre passar a culpa para o próximo. Verdade. No primeiro dia de aula eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, vocês sempre culpam o judiciário. A primeira coisa que se discute em sala é o judiciário é moroso. E ninguém vê a sua própria culpa em tudo isso. Exato, né? E eu digo inclusive para os meus alunos que vocês são os primeiros culpados quando vocês falam que o judiciário é moroso, porque nós temos um hábito de transferir a responsabilidade para o próximo. Verdade. E aí um termo que foi muito bem utilizado no primeiro bloco, que foi o termo cultura. Nós não temos a cultura da pacificação. Eu acho que nós precisamos, e eu acho que isso só passa a ter resultado quando isso é plantado, quando isso é semeado. E eu acho que o momento de semear isso é na universidade, é na escola, para que nós tenhamos profissionais futuros que tenham essa habilidade. Para a gente fechar aqui esse bloco, um bloco muito legal, Ave Maria, eu queria ter muito mais tempo para discutir. Pegando esse gancho final, cultura, você acha que a gente pode começar, vamos dizer, a estimular essa cultura que nós não temos, eu concordo com você, através dessa nova disposição do novo CPC, em prever essa audiência quase que obrigatória já do início do processo? Como é que você vê essa questão? Sim, eu acho isso é um ponto positivo até demais, mas eu volto inclusive a bater naquela tecla de que nós precisamos estimular dentro da faculdade, nós precisamos estimular dentro dos núcleos de práticas jurídicas, porque o que eu consigo visualizar é que no campo normativo, no campo legal, está tudo muito propício, certo? Tudo hoje caminha para a questão da mediação, tudo caminha para a questão da conciliação. A resolução do CNJ de 2010 já se encaminha para essa questão, mas a partir do momento em que nós passarmos a embutir isso aqui dentro das universidades, de incluir isso aqui dentro das grades e discutirmos através do núcleo de prática jurídica, nós vamos conseguir ter profissionais mais capacitados. A prática também, isso é muito positivo, mas além da própria prática, é preciso que isso tenha uma fase anterior. Entendi, mas você, fechando o raciocínio, vê como positivo essa audiência quase que obrigatória, justamente para estimular o que nós não temos hoje, que é a cultura. Exatamente, eu acho que é preciso que ela ajuda esse problema cultural. Exato, né? E eu acho que essa questão da mediação e da conciliação inclusive fazendo aqui até a vinculação ao nome do programa, é um respeito ao cidadão para que ele passe a conhecer muitas
muitas vezes o próprio envolvido, as partes envolvidas, não é dada a possibilidade de que elas possam conhecer e sobre o conhecimento daquela questão, daquela causa, daquele conflito, elas possam dialogar e, por consequência, chegar a um resultado. Beleza, você vai falar muito mais já. Nós vamos continuar esse bate-papo, vai vir Joyce com diversas outras perguntas de você, cidadão, e eu vou anunciar desde já, né? Ele vai nos trazer uma grande novidade no próximo bloco, através aqui do bate-papo com a Joyce, que é um projeto, inaugurar um projeto interessantíssimo, que eu tenho a ver, e no último bloco eu vou bater um papo também com você sobre esse projeto, que ele vai conversar junto com o Joyce. Segura aí, a gente volta já com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.